Terminamos na aula anterior a apresentação dos diferentes tipos de flip-flop, o funcionamento deles. Agora a gente vai começar a ver algumas aplicações simples, básicas dos flip-flop, que vão dar um panorama interessante sobre o uso deles. Então nós vimos que o flip-flop é um circuito sincronizado, ok? Tem uma entrada clock, uma entrada de sincronização. Então isso facilita muito a concepção do circuito, reduz muito os riscos de erro na concepção em relação ao circuito assíncrono. Então tem várias vantagens. Mas a maioria dos sinais que provém do meio exterior, pode ser o operador, que vai, por exemplo, aqui abrir ou fechar um interruptor, pode ser sinais externos de comunicação, pode ser sinais provindo de sensores, enfim, todo o circuito que vem do meio de fora do circuito digital, não são sincronizados com ele, com o clock. Então, o flip-flop pode ter essa função aqui de sincronização de um sinal externo para poder ser condicionado a entrar no circuito digital sincronizado já. Bom, aqui estão os dois exemplos, sem sincronização com sincronização. Então, quando a chave for ativada, ela vai deixar passar o clock. Okay? Tem uma porta aí, então se entra o nível alto aqui, significa que a saída vai estar igual à segunda entrada. Então o clock vai passar. Aí isso acontece nesse intervalo de tempo aqui. Então esse intervalo de tempo, como não está sincronizado com o clock, pode acontecer uma mudança no meio, por exemplo, de um impulso. Então significa que vai deixar passar só a metade de um impulso aqui, a outra metade aqui. Esses impulsos parciais, depois, podem causar problema para ser processado no circuito digital. A solução aqui é inserir um flip-flop de tipo D na interface entre os dois. Okay? Ele que vai reagir somente nas bordas de subida ou de descida, aqui nesse caso, do clock. Então, o que aqui a gente vê que ele vai mudar somente aqui nas bordas de descida, certo? Em relação ao sinal de controle A. Isso garante o quê? Que os impulsos do clock aqui não sejam cortados no meio, porque a porta aí vai processar os dados somente na janela que está sincronizada com o clock aqui, com o sinal de relógio. Então a gente tem os impulsos completos aqui na saída X, que agora garante o funcionamento do circuito, do processamento desses dados aqui na saída X. A gente pode estar interessado também no monitoramento de um sinal de entrada. A gente quer saber quando esse sinal de entrada vai mudar, passar de baixo para alto ou de alto para baixo. Chamar isso de detecção de evento. Então, quando vai acontecer um evento aqui nesse sinal. Aí, para isso, é possível utilizar esse circuito bem simples, que é feito de um flip-flop D e uma porta Shor. Então, essa porta Shor, a função dela é comparar. Se as duas entradas foram iguais, a saída é 0. Se as duas entradas foram diferentes, a saída é 1. Nesse flip-flop D, quando é que o D vai estar diferente do Q? É somente quando acontecer uma mudança aqui na entrada D, até a próxima borda de subida, aqui nesse caso. Nesse intervalo de tempo, o Q ainda não pegou o valor de D, certo? Somente nesse intervalo de tempo. Vamos ver isso no cronograma. Então, o sinal de entrada muda, passa de baixo para alto. Então, tem esse intervalo de tempo que não tem ainda a borda de subida, até chegar ao ponto 4. Aí, borda de subida, que vai pegar o valor de D. Então, nesse intervalo de tempo aqui, a gente tem dois valores diferentes. O sinal de entrada está alto, o sinal de saída do flip-flop está embaixo. Então, quando vai estar comparado pela porta Shor, vai dar um nível alto aqui. Então aqui, esse primeiro impulso, ele mostrou para a gente o momento que aconteceu uma mudança aqui no sinal de entrada. Aí acontece outra mudança aqui no sinal de entrada. Então até o próximo evento de clock, a próxima borda de subida, a gente tem o Q, que tem um valor diferente aqui do sinal de entrada.
Aí chega essa borda de subida, o que vai para o valor igual ao sinal de entrada. Então, nesse pequeno intervalo de tempo, os dois são diferentes, então a porta-shell retorna o valor 1. Então, é outro evento aqui que aconteceu, foi detectado aqui com esse impulso aqui. A aplicação mais comum que existia para o flip-flop é o armazenamento e a transferência de dados. Bom, essa transferência de dados pode ser feita de forma síncrona aqui, como é mostrado nessa parte, ou de forma assíncrona. Bom, o mais comum é a transferência síncrona entre dois flip-flop. Aqui tem 3 exemplos para o flip-flop SR, JK e D. Como são feitas as conexões? De forma direta. Aqui, entre saída e entrada set, ou saída negada e entrada reset, no caso do flip-flop SR. De forma parecida no flip-flop JK. E entre saída do D e entrada do D. Então, a cada evento de relógio aqui, o valor que estiver aqui armazenado nesse flip-flop, ele vai estar transferido para a saída do outro flip-flop. Certo? O flip-flop mais simples que existe para fazer esse tipo de transferência é o D. A gente está vendo aqui, só precisa de uma conexão. Então, em consequência, esse é o flip-flop mais utilizado para essas aplicações. Bom, essa parte é síncrona, então a transferência é feita somente no evento de clock. No caso da transferência assíncrona, é preciso de um flip-flop que possui entradas assíncronas, aqui o preset e o clear. Segunda coisa, é necessário ter um circuito para habilitar a transferência ou desabilitar essa transferência. Então, ele é feito aqui com essas portas NAND. Se você estiver aqui com esse fio em nível baixo, significa que a saída das NAND está em nível alto, então essas entradas assíncronas estão desativadas. Então, o flip-flop volta a funcionar de forma clássica, com a entrada de sincronização. Se a gente quiser transferir os dados agora para as entradas assíncronas, a gente habilita aqui a transferência, bota um nível alto, então a entrada neutra aqui, significa que A vai estar invertida e entrar aqui no preset, A negada invertida e entrar aqui no clear. Então a gente vai transferir os dados de A para B de forma imediata, certo? Se não tiver esse circuito para desabilitar a transferência, é como se A fosse diretamente conectado a B para intermédio de um fio, ou seja, esse flip-flop não tem mais nenhuma utilidade. Bom, então isso é a diferença entre transferência síncrona e transferência assíncrona. Bem, vimos como realizar a transferência de um bit de um flip-flop para outro, certo? Só que, frequentemente, um bit não é suficiente. A gente usa, por exemplo, o byte. O byte, que é um símbolo que representa uma letra, um número, ele é composto de 8 bits, certo? Então, a gente vai precisar transferir um byte, então esses 8 bits, de um conjunto de flip-flop para outro, certo? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma palavra de 3 bits. Aqui você vê que tem 3 flip-flop. Então, o objetivo será transferir esses 3 bits desse conjunto de flip-flop para esse conjunto aqui. Aí, esses conjuntos de flip-flop aqui são chamados de registros. Um registro, nesse caso, de 3 bits, certo? Então, tem o registro fonte aqui, que vai transferir os dados dele para um registro de destino, que é esse, quando acontece um impulso, certo? Existem 2 tipos de transferência. Essa daqui que eu mostrei é a transferência paralela. Então, é um impulso de clock só, a gente vai transferir todos os bits, aqui os 3 bits desse registro X, para o registro Y. Bom, existe outra forma de transferir os dados, que é a transferência série. Nesse caso, o registro X, composto desses 3 flip-flop, ele está conectado em série com o registro Y. Aí, como que a transferência vai estar feita?
vai ser um deslocamento dos dados a cada impulso, então para a direita nesse caso. Os 3 dados estão aqui. Quando acontecer um impulso aqui, x0 vai para y2, x1 para x0 e x2 para x1. Então os 3 bits que estavam armazenados nesses 3 flip-flop agora estão deslocados para esses 3 aqui. Aí, próximo pulso, o segundo pulso, esses 3 bits aqui, eles vão para esses 3 flip-flop aqui. Certo? Aí tive mais um deslocamento para a direita. E o último pulso, né? Os 3 bits estavam nessa posição aqui, armazenados esses 3 flip-flop. Próximo impulso vai estar deslocado de novo para a direita. E eles vão se encontrar nesses 3 flip-flop aqui. Então, eles passarão do registro X ao registro Y, depois aqui de 3 impulsos de clock. Certo? Então, se precisar transferir um registro de 1 byte, ou seja, 8 bits, para um registro, para outro registro, vai precisar de 8 impulsos de clock. Aí você pode ver a mesma coisa aqui nessa tabela embaixo. A transferência série, a gente vê aqui que ela é mais lenta, porque no caso paralelo, é um impulso de clock só, né, numa borda de subida só, a gente consegue transferir todos os bits do registro X para o registro Y. Precisou aqui de 3 impulsos para transferir os bits de um registro para outro. Apesar disso, a transferência série é muito utilizada. Por quê? Porque é bem mais simples de transferir os bits em série. Como você tem 8 bits a transferir em paralelo, ou 3, enfim, existe um fenômeno chamado de crosstalk. Então, significa que esse fio aqui ele vai influir sobre esse, que vai influir sobre esse. Então, pode ser que um bit daqui se encontrar aqui e vai se misturar com esse, porque os fios estão muito próximos um do outro, certo? Então, isso é um primeiro problema. O segundo é que na transferência paralela, todos os bits têm que chegar ao mesmo tempo. Se tiver um caminho que seja um pouco mais comprido do que o outro, pode ser que a transferência não seja completa, certo? Então, esse é um segundo problema, que é a complexidade da transferência paralela. Então, tem que garantir realmente, para uma transferência, uma taxa de dados elevada, né, uma frequência alta aqui nesse clock, tem que garantir realmente que esse caminho, aqui, esses 3 caminhos são iguais. Aqui não tem esse problema no caso da transferência série. Então, a complexidade é menor e, nesse caso, a gente consegue até subir mais a frequência do clock, que nesse caso daqui, certo? Então, os dois têm suas vantagens e alguns protocolos de transferência usam até os dois em paralelo, vamos dizer. Usam misturados transferência paralela e transferência série. É o caso, por exemplo, do PCI Express, né, que está nos computadores. Ele vai ter uma transferência série, várias transferências séries em paralelo. Outra consideração aqui é que a gente precisa de um pouco mais de circuito aqui. No caso da transferência paralela, você vê que tem 3 fios aqui para transferir os dados de X para Y. Aqui, para transferir os dados do registro X para o registro Y, é preciso de um fio só. Então, complexidade um pouco menor, hein, também na concepção. Bom, mas esse princípio, né, aqui que eu apresentei para 3 bits, né, como eu falei, vale para 8, 32, 64 bits, né, que é a palavra de um processador recente. Ok? Então, tem que lembrar disso, um registro é um conjunto de bits, certo? Que a gente memoriza aqui dentro desses flip-flop. Outro circuito que vamos aprofundar nas próximas aulas é o divisor de frequência, ou também pode ser usado como contador. Aí, a gente tem 3 flip-flop JK, só que a particularidade aqui, vocês podem ver que o clock, né, que é esse sinal de sincronização, ele não está conectado a todas as entradas clock dos flip-flop. Ele está conectado somente no primeiro aqui. As outras entradas clock estão conectadas na saída aqui do flip-flop JK. Certo? Então,
e a saída desse flip-flop JK que controla a entrada clock desse, e a saída desse flip-flop JK que vai controlar aqui a entrada clock desse flip-flop, desse último flip-flop. Ok? Aí, por que isso é interessante? Você vê que, nesse caso aqui, todas as entradas JK estão em 1, então o funcionamento do flip-flop é o toggle, ele vai alternar entre o set e o reset, a cada impulso na entrada. Então, vamos ver isso no cronograma aqui embaixo. No início do tempo, a gente considera que todas as saídas aqui estão em 0, então o flip-flop foram resetados. Por exemplo, usando a entrada clear, as entradas assíncronas dos flip-flop. Então, está começando tudo em 0, certo? Aí, primeira borda de descida aqui do clock, significa que vai alternar o nível Q0 desse flip-flop aqui. Então, ele vai passar de nível baixo para nível alto, ok? Segunda borda de descida, vai passar de nível alto para nível baixo. E assim adiante até terminar a contagem. Bom, então, a gente vê o que aqui? Esse Q0, ele tem também um formato de clock, só que ele tem uma frequência 2 vezes menor do que a frequência do clock, certo? E esse Q0 que vai controlar a entrada clock aqui, a entrada de relógio do segundo flip-flop. Então, Q1, ele vai alternar quando? Quando vai acontecer uma borda de descida no Q0. Então, vai alternar aqui, ok? Passa de baixo para alto. Vai alternar aqui, outra borda de descida. Vai passar de alto para baixo e assim adiante. Então, de novo, o Q1 ele tem uma frequência 2 vezes menor do que o Q0. Aí, mesmo princípio, o Q1 está conectado aqui no clock do último flip-flop. Então, aqui o nível Q2 vai mudar quando? Somente quando acontecer uma borda de descida no Q1, certo? Que ele é agora aqui o sinal de relógio dele. Então, borda de descida no Q1 acontece nesse ponto e nesse ponto. Então, a gente tem a mudança aqui de estado lógico nesses dois, certo? Aí, a frequência de Q2 é 2 vezes menor do que a frequência de Q1. Então, por isso que é chamado de divisor de frequência. Com 3 flip-flop aqui, a gente conseguiu dividir a frequência do clock por quanto? Dividido por 2, por 4, por 8, certo? Então, a frequência aqui desse clock é 8 vezes maior do que a frequência desse clock daqui de baixo. A gente pode ver outra coisa também, que aqui a gente tem um contador. Por quê? No início do tempo, tem 0, 0, 0. Aí, primeiro impulso de clock, passa para 0, 0, 1. Um novo impulso de clock, 0, 1, 0. Aí vem 0, 1, 1. 1, 0, 0. Isso é o quê? É uma contagem binária, certo? Essa contagem binária vai de 0, 0, 0 até 1, 1, 1. E depois volta tudo para 0. Então, ele consegue contar de 0 até 7. A gente chama esse contador de módulo 8. Ok? Porque ele tem 8 valores, de 0 até 7. A gente vai falar um pouco mais desse circuito nas próximas aulas. Bom, temos aqui uma unidade de cálculo dentro do processador, querendo gravar os dados calculados aqui de 0 até D3 dentro do registro X, composto de 4 flip-flop. Bom, primeiramente, dentro da memória tem vários registros, tem muitos registros. Então, o microprocessador, além dos dados, ele vai precisar enviar também um endereço do registro que ele vai querer utilizar. Ele vai também mandar uma instrução de escritura, então write aqui, querer escrever. Então, ele vai mandar um impulso aqui, dizendo que naquele momento ele vai querer escrever os dados. Então, aqui vai para nível alto. Aqui, se o endereço for correto, também vai para o nível alto. Então, o microprocessador vai poder escrever os dados dentro desse registro. Aí eu falei aqui, se o nível for correto para o registro X,
qual seria o nível correto para ter essa saída igual a 1. Bom, isso eu deixo vocês descobrir, hein? Deve ser muito complicado, não. Bom, essa é outra aplicação aqui, um exemplo a mais da utilização dos registros. Esse último slide é relativo ao dispositivo Schmitt-Trigger. Então não é somente relacionado ao flip-flop, é um pouco mais geral, mas os flip-flops estão inclusos. Existe flip-flop de Schmitt-Trigger. Então, por que esse Schmitt-Trigger é interessante? É porque a diferença de um dispositivo normal que tem uma única tensão de limiar entre nível baixo e nível alto, ou seja, a tensão que vai definir a transição entre o nível baixo e o nível alto é a mesma, certo? Esse é um dispositivo standard. Então, quando o sinal aqui ele passa para alto, aí desce para baixo, sobe para alto, desce para baixo, aí significa que a porta inversora ela vai sempre variar entre nível baixo, nível alto, nível baixo, nível alto, até que o sinal seja suficientemente alto aqui para não ter mais esse tipo de problema. No caso do Schmitt-Trigger, para esse sinal que varia lentamente aqui, a gente não tem esse problema, porque a tensão aqui para detectar um nível baixo ela é muito menor do que a tensão para detectar um nível alto. Então o sinal sobe devagar até aqui, a esse ponto, o Schmitt-Trigger vai detectar, agora chegou um nível alto. Então beleza, o inversor ele vai descer aqui para o nível baixo. Ele pode até descer um pouco, não tem importância, porque esse sinal não é detectado como nível baixo. É detectado como nível baixo somente aqui nesse nível. Então não tem problema. Aqui continua a subir devagar, pronto. Aí desce, 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 até esse ponto, agora que ele vai estar detectado como nível baixo. Aí muda, tem uma transição de novo. E o sinal pode até variar e subir acima desse nível, não tem problema. Ele não vai estar detectado como nível alto, porque para estar detectado como nível alto, ele teria que chegar até aqui. Então, o sinal permanece estável aqui. Certo? Então, esses dispositivos de Schmitt-Trigger, eles são utilizados principalmente quando tem sinais que variam lentamente, como é o caso aqui. Se tiver uma transição rápida, não existe esse tipo de problema, não. E aqui vem uma série de perguntas para testar seus conhecimentos. Então, primeira página aqui. Segunda. E terceira e última página de perguntas. Bom trabalho.